Meus irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo esteja com todos nós agora e sempre. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, apesar de estarmos com esse distanciamento social, através das redes sociais, procurando trazer um grande abraço a todos os nossos irmãos que fazem parte do Centro Espírita União Divina. E hoje à noite nós trazemos a seguinte mensagem. A mensagem, uma delas de Jesus, os quais nos contempla diante dos nossos familiares, diante de sua mãe, diante de seus irmãos, quando ele diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, dá para entender essa colocação se realmente foi Jesus que disse? Porque se Jesus é amor, se Jesus é paixão, se Jesus é conciliação, se Jesus é benevolência, se Jesus pregou a indulgência e o perdão, daria para nós entendermos um pouquinho se ele realmente teria dito esta frase: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se colocando numa situação de contratempo a toda a sua pregação sobre o amor, sobre o perdão, sobre a colocação de reconciliação e entendimento, sobre o projeto do qual ele veio implantar aqui no reino da terra. No reino da terra, porque nós podemos fazer o reino da terra, na terra, o reino dos céus. Nós muitas vezes aguardamos, ou esperamos talvez, quem sabe, desencarnar para que nós possamos nos projetar no plano espiritual para tentarmos colocarmos o reino dos céus. Mas o reino dos céus pode ser muito bem colocado aqui na plano terra. O que Jesus quis colocar. Quando ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e perpassando o olhar sobre todos aqueles que se encontravam ali em volta dele, porque não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, quantos daqueles naquele momento em que chega a ele essa notícia que sua mãe e seus irmãos se encontravam lá fora, que não estava dentro do ambiente, simplesmente, quem sabe se na cabecinha de cada pessoa que se encontrava naquele ambiente, inclusive seus apóstolos, não passaram a seguinte condição de que ele vai nos abandonar, ele vai nos deixar, em detrimento de seus irmãos, em detrimento de sua mãe, qual vai ser a posição dele? Ora, Jesus, com a sua perspicácia, com o seu sentimento, com a sua brandura, com o seu amor, e passando o olhar sobre todos aqueles, simplesmente ele se coloca diante do seu grande objetivo e ideal. Não quer dizer com isso que ele está abandonando sua família, nem tampouco sua mãe. Ele tinha um amor, ele tinha um grande amor pela sua mãe, aquela que no plano espiritual se projetou para que pudesse dar vida corporal àquele espírito de escola, aquele grande, o que é para nós o grande governador deste planeta. Como é que ele poderia dizer excluir mãe e excluir irmãos e excluir toda a sua família? Em detrimento daqueles os quais não faziam parte da sua família sanguínea, mas faziam parte de sua família espiritual, de um grande projeto cósmico, o qual Jesus veio trazer e implantar aqui no reino da terra, colocando para cada um de nós que nós podemos fazer aqui o reino dos céus. Com certeza, vai depender de cada um de nós. Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender de nós, daquilo que nós estamos congregando com a nossa sociedade diante dos nossos expostos e nossas situações de vida. Aquilo que nós estamos levando, será que eu estou me evangelizando? Será que eu estou levando o evangelho a alguém? Em que ponto, em que situação, no contexto social, eu estou sendo útil? Neste momento da quarentena. Nesse momento ainda que portas se encontram fechadas, nesse momento que nós estamos usando a burca, a máscara, colocando a máscara na face e deixando apenas os olhos, para que o outro possa verificar com a ação de dentro para fora, ao olhar não mais para a face, mas simplesmente para os olhos. E nos olhos denotarmos a grande necessidade que cada um traz. E Jesus muito bem colocou neste aspecto naquela época. Ele não olha simplesmente para a face, ele olha singularmente para os olhos de cada criatura que se encontrava ali. Em ver que cada uma daquela criatura que se encontrava ali era um grande necessitado
necessitado não do físico, talvez não do pão, talvez não da sopa, talvez não do agasalho, mas necessitado de um agasalho muito maior, de uma sopa muito maior, de algo muito maior do que o âmbito espiritual de cada um. É o preenchimento do espírito de cada um, a qual ele foi tocar profundamente em cada um deles. Quando ele diz, eis aqui minha mãe. Aqui, onde estava minha mãe? Todas aquelas mulheres que se encontravam ali naquele meio, naquele ambiente. Eis aqui quem está, meus irmãos. Todos aqueles homens que se encontravam ali, crianças, homens, todos que se encontravam naquele ambiente, ao escutá-lo, ao ouvi-lo, ao sentir, ao presenciar o pulsar do seu coração, que preenchia o espírito necessitado de cada um daqueles que se encontravam ali. E aí, Jesus nos traz essa grande colocação e que nós possamos ter esse entendimento de que ele não estava desprezando nem a mãe, nem os irmãos, mas ele estava dando o grande reverendo para todos aqueles que se encontravam ali, de que dissessem assim, vocês podem contar comigo. Como a casa espírita, aqueles que batem a porta, aqueles que chegam ao atendimento fraterno, aqueles que chegam lá na secretaria que dá o nome, aquele que é atendido por aquela atendente ali, que procura saber qual o problema ou o que é que está a buscar. E dá as primeiras orientações. E dali segue-se para uma grande jornada a qual cada um de nós viemos buscar. Seja na casa espírita, seja num templo, seja o templo, a instituição ou a religião que você abraçou. Mas que todas elas traz nesse primeiro estágio, nesse primeiro momento, essa abertura de quem está chegando. É meu irmão. Não estamos nos referindo àquele irmão lá da família, não estamos nos referindo mais àquela mãe que se encontra na nossa família, mas cada um daquele que entra e que chega com um problema diversificado, está dentro dessa colocação que Jesus nos coloca. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ser mãe é grandiosidade. Prova está a mãe de Jesus. Prova está Maria, que deu a sua condição para que viesse ao mundo o filho daquele o qual viria com um grande projeto de vida. E perguntamos a cada um de nós, o que nós estamos fazendo com este grande projeto de vida a qual Jesus nos trouxe? Estamos amando? Ou estamos separando? Ou estamos odiando? Ou não estamos hoje olhando os olhos do outro? Porque o que denota hoje o que é que o outro está sentindo são os olhos. Já observaram isso? Saiam nas ruas, nos supermercados da vida, em qualquer outro lugar, que você vai ver robôs, pessoas, físicos, andando, mas com uma burca. E nessa burca, nós vamos olhar para os olhos de cada um, com o olhar de dentro para fora. Não mais com o olhar de fora para dentro, mas o olhar de dentro para fora que possa fazer uma ação transformadora. Não transformadora simplesmente por transformar algo, mas transformadora em olhar. O olhar do outro e poder sentir no outro. Se corre aqui no canto uma lágrima, se decorre nele uma desesperança, se decorre nele uma dor. E tudo isso Jesus trouxe muito bem colocado naquele momento em que ele se coloca diante de toda aquela plateia e diz, estamos juntos. Talvez essa tenha sido um dos grandes pontos positivos de Jesus. Sabemos que ser mãe é missão. Você, mãe, você, pai, é missão. Missão até o último legado. Missão até o último momento de chegarmos ao outro lado. Porque quem sabe ao chegarmos do outro lado, será representado para cada um de nós e ofertado a cada um de nós o que viemos fazer e o que não fizemos. Será que nós cumprimos realmente o nosso papel de pai e de mãe?
Onde está a família a qual eu me projetei do plano espiritual para adentrar no mundo material? O que foi que houve com ela? O que foi que eu fiz? O que foi que nós fizemos? Será que nós dizemos assim, minha mãe fique para lá e a minha família é outra? Qual foi o ponto em que Jesus nos ensinou nesse aspecto e que nós possamos ter colocado para dentro de nós? Será que minha mãe ou meu pai eu coloquei lá no asilo? E deixei lá, dizendo a eles simplesmente, fiquem aqui, que daqui a pouco eu passo para pegá-los. E tem pessoas que se encontram 5 ou mais anos jogado como dejetos em algum lugar. Porque faltou amor. E Jesus nos remonta a isso, mostrando que ele não perdeu esse amor pela sua mãe nem pelos seus irmãos. Muito embora seus irmãos não fossem muito simpáticos a Jesus, porque nenhum deles seguiu. Tinham ele como louco, mas sua mãe sabia da missão que Jesus ostentava. Prova está que no casamento de Naim, a mãe pede ao filho para que fizesse a transformação do vinho, porque o vinho naquele casamento tinha acabado. E chega no canto, chama Jesus e diz, filho, tu sabes o que fazer. E ele diz, mulher, não é o momento ainda, mas por amor, por sentimento de lealdade e de compaixão para com aquela mulher, ele não podia decepcioná-la. E ele diz, enche as talhas. E os homens colocam a água dentro daquelas talhas e ele simplesmente, não como um passe de mágica, porque para Jesus não existia mágica, existia realidade. Existia essência. Ele pega a essência do plano espiritual, transforma os elementos do plano espiritual, materializa sobre aquela água e transforma ela em vinho. E quando as pessoas começam a tomar, tomam como, poxa, deixar o melhor vinho para o final do casamento. Esse é o grande entendimento para que nós possamos juntar a passagem de Jesus com esta parábola que ele coloca para a gente. Ele não abandona a sua mãe, porque ele sabe que diante daquela mulher existe uma grande missão. Missão graves, missão de responsabilidade, missão de honra, missão de amor, gozar de privilégios, receber nos braços o Espírito do Senhor, o Espírito daquele que é o governador do mundo, e cada um de nós que fomos recebidos pelos nossos pais. De que forma nossos pais não nos recebemos? De que forma nós não recebemos os nossos filhos? Com todo o amor do mundo. Quem sabe, da mesma forma que Maria recebeu Jesus. Com amor, com gratidão, só com uma diferença. Maria sabia que Jesus era o escolhido, era o Messias, e sabia que ele ia passar por muitos percalços. E nós? Quando chegamos, adentramos nos braços de nossos pais e chegamos, será que papai e mamãe sabem realmente quem somos nós? De onde viemos? Bem, eles sabem. Viemos do plano espiritual para o mundo material. Mas quem somos nós? Será que nós, como criancinha, identificamos papai e mamãe quem são? Será que está bem explícito a nossa missão? A nossa jornada? Que espírito é esse que traz a cada um desses seres imaginários, muitas vezes pelas nossas mães, pelo grande sentimento que cada uma delas tem? Esquecendo um pouco daquelas que ultrajam, esquecendo um pouco daquelas que provocam um aborto, que não querem, que não desejam. Mas são problemas secundários. Mas que cada um de nós buscamos e absorvemos este entendimento. Entendimento que Jesus traz. Quem são nossos filhos? Perguntamos. Quem são nossos filhos? E nossos pais também perguntariam, quem são nossos filhos? E nossos filhos quem são? São espíritos.
onde quais tivemos anteriormente importante vínculo, porque nenhum chega aqui sem vínculo. Todos nós que chegamos aqui, chegamos através de um vínculo, e a própria doutrina nos coloca e nos mostra que esse vínculo está dentro do próprio seio familiar. E muitas vezes as nossas famílias se expandem muito mais, com aquele conhecido, com aquele amigo do trabalho, com o grupo que nós formamos no centro espírita, nas congregações, enfim, em todo o ambiente social que nos apresentamos e que nós nos mostramos, existe sempre algum vínculo com alguma daquelas pessoas ou dessas pessoas às quais nós nos afinamos muito mais, muitas vezes, muito mais do que com os nossos próprios irmãos de sangue. Porque existem os laços espirituais. E é nesses laços espirituais que nós nos congregamos e que nós nos chegamos junto um ao outro, fazendo com que cada vez mais esses laços sejam solidificados pelo lampejo, pelo andar do processo reencarnatório nosso. Olha lá. Então, cada um de nós tem um segmento. E é este segmento que Jesus quis mostrar nessa passagem. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos são nossos irmãos. Muitas vezes, nós temos um vínculo muito maior com um amigo. Nós nos abrimos para determinados amigos nossos. Temos eles como realmente irmãos, muito mais do que aquele próprio irmão que nascedouro dentro do mesmo lar. E nos envolvemos de tal forma que formamos uma segunda, uma terceira, uma quarta família. Família essa que vai se agregando, família essa que vai se montando através de um novo conhecimento, de um fechamento, de uma nova família, de um novo ciclo familiar que nós vamos nos contemplando. E dentro de cada um desses, espíritos que vão chegando, e cada um deles vem com seu objetivo, com sua missão, com sua condição de vida, atrelado àquele casal. E atrelado ao seio da família, porque muitas vezes os nossos deslizes, os nossos defeitos, as nossas culpas de vidas pretéritas e passadas, nós vamos alencar, vamos nos formatar nessa nova família que nós estamos nos agrupando. Às vezes é o pai que vem como um filho, às vezes é a mãe que vem como uma filha ou como um filho, às vezes a mudança apenas de peça no tabuleiro de xadrez. O rei passa a ser rainha, a rainha passa a ser peão, o peão passa a ser dama, a dama passa a ser torre, e por aí vai. Nesse conjunto de situações, nós vamos vendo que vamos montando esse quebra-cabeça vagarosamente e fazendo com que, dando esse vínculo a cada situação, com relação à natureza. Dentro desse conjunto natural, nós vamos ver que cada pessoa está classificada dentro desses vínculos, os quais nós vamos moldando os nossos defeitos, os nossos desafetos e os nossos acertos. E aí Jesus nos traz, quem são meus irmãos ainda? O acolhimento a cada um estranho. Quantas vezes nós acolhemos pessoas tão estranhas, que nós achamos ser estranho fisicamente, mas espiritualmente existe um vínculo muito grande. E quando a gente começa 15, 10 minutos e conversando, a gente descobre e se descobre um ao outro, mostrando a cada um deles, a cada um de nós, como, poxa, como foi bom conhecer fulano, fulana, que trouxe um grande ensinamento para cada um de nós, e dali cria-se esse vínculo de amizade. E que quantas amizades e que quantas renovações de amigos nós nos renovamos diante dessas situações colocadas por cada um de nós. E aí Jesus, mais uma vez, nós adentramos dentro de uma colocação que se chama assim uma estranha moral. Estranha moral. De que forma essa estranha moral? Se Jesus fala de amor, como é que ele poderia menosprezar sua mãe? Se Jesus é amor, como ele poderia menosprezar os seus irmãos? Onde todos aqueles que se encontravam ali ao olhar para ele, traz diante dele uma pessoa como se fosse conhecida naquele momento. Muito embora
Nenhum daqueles, no momento crucial dele, nenhum levantou a voz em dizer, eu conheço esse homem. Pedro o negou por 3 vezes. Cada um tinha a sua missão. Há alguns que condenam até o Judas Iscariote. Mas Judas também tinha uma missão. Ele se colocou diante daquilo do que mais ele tinha dentro de si. O egoísmo, a presunção, a vaidade. Será que nós não temos isso também um pouquinho do Judas? Será que nós não somos egoístas? O mundo hoje passa por toda essa pandemia pelo simples orgulho do homem. Alguns de nós podemos dizer que foi Deus que está colocando toda essa pandemia louca que está aí. Não. De maneira nenhuma e de forma nenhuma. Somos nós, que através da nossa prepotência, do nosso egoísmo, de nossa vaidade, estamos nos colocando da seguinte forma: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, mas aquele que está fora não é nem minha mãe nem meu irmão, eu nunca vi. Não, Jesus não fez isso. Jesus amou até os últimos momentos. Nos últimos momentos em que ele esteve na cruz, ele ainda se apiedou de cada um de nós e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Somos crianças nesse mundo. Apesar da idade que temos, apesar dos cabelos brancos, apesar da estrutura molecular e física que já está se encrequilhando, se desgastando com o tempo, nós vamos verificando que muito temos o que aprender. E esse Evangelho nos dá esse subsídio para que a gente não possa se perder lá fora. Porque o mundo que está aí está nos ofertando diversas facetas. Facetas essas que nos faz olhar e que nos fazem talvez pensarmos que somos os salvadores da pátria, quando não somos. A pátria a qual nós temos que lutar por ela e tentar nos salvar é a pátria de cada um de nós. E a pátria de cada um de nós chama-se planeta Terra. Diante desse planeta Terra, cada um de nós somos lampejos de luzes querendo nos aprimorar e nos reformar. Se nós precisamos nos reformar e nos aprimorar, lembremos-nos que a evolução, que o crivo do processo embrionário de cada um de nós é de cada um. Não é coletivo. Estamos dentro de uma grande coletividade, mas os lampejos eles são individuais. Cada lampejo tenta buscar um outro lampejo, sempre moldando um ao outro, perpassando por um processo de evolução. E essa evolução nos contempla com tudo isso que Jesus nos traz para a gente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Somos todos nós. Quando é que nós somos mãe? Quando é que nós somos irmãos? Quando é que nós somos parceiros? Quando é que nós somos amigos? Quando é que nós fazemos tudo isso? É porque nós estamos amando. E quando a gente ama, nós não temos distinção nem de sexo, nem de raça, nem de credo, nem nenhum aspecto nenhum. Todos nós estamos olhando como se fosse único. Porque se toda essa unidade evoluir, nós estaremos com um passaporte para o plano de regeneração. Nós queremos nos regenerar. Como nós podemos nos regenerar se nós não mudarmos intimamente? Mas eu quando mudo intimamente, e quando nós mudamos intimamente, nós estamos mudando o outro, podemos fazer reflexos, podemos fazer espelhos. Espelho, espelho meu, como diz a história da Branca de Neve. Mas sempre que se encontra na frente do espelho, é você, não é o outro. Mas o outro, ao olhar você, pode se esmerar, pode se locupletar, pode se observar e tentar mudar.
Mas a tentativa de mudar não depende de mim, não depende dessa doutrina, depende daquele que ouve, porque quer ouvir, com o espírito e com a alma. Como se fosse aqueles que estavam diante de Jesus, buscando, absorvendo e conhecendo. Porque cada um daqueles e cada um desses hoje que procura trilhar nesse caminho, buscar os lampejos neste caminho, estão tentando aglutinar aspectos que possa trazer para cada um de nós a grande transformação. E é essa grande transformação que Jesus traz para cada um de nós nessa noite. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus nos diz: todos vocês são meus irmãos. E eu estarei sempre de braços abertos para que possa abraçá-los, para que possa senti-los em suas expressivas necessidades. Mas é preciso que você, é preciso que eu, é preciso que nós digamos o que estamos precisando. E Jesus nos convoca e diz para cada um de nós: o Filho do Homem veio para servir. Se o Filho do Homem veio para servir, você, eu, nós podemos servir também. Porque somos filho deste mesmo homem. Deus, acima de todas as coisas, Ele está de braços abertos a esperar que cada um de nós possamos retornar ao seio materno e paterno da grande evolução cósmica, dentro dos princípios de evolução. Aí sim, nós estaremos dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O universo gira em volta de todos nós. Que a paz de Jesus possa ficar com todos nós, derramando sobre todos os nossos irmãos do Seude muita paz, muito equilíbrio, muita vontade, muito discernimento, para que nós possamos, quem sabe, atingir neste plano ainda, quem sabe, o plano de regeneração. E essa grande regeneração que cada um de nós vemos e temos que aprender dentro desse grande ciclo qual nós estamos vivenciando. Infelizmente pelas dores, infelizmente pelos sofrimentos, os quais nos arrasta e nos coloca para cima, com a vontade de continuarmos firmes e fortes em nossos objetivos. Então que Jesus nos abençoe e que possa nos iluminar e nos contemplar nesta noite. Muita paz a todos.